Olá, tudo bem com você? Então, hoje nós vamos continuar a nossa meditação sobre o sacramento da penitência. Se eu recordo, semana passada a gente viu sobre o sacramento na Sagrada Escritura, o fundamento bíblico do sacramento da confissão, a realidade já presente lá no Templo de Jerusalém, com os sacerdotes que ofereciam vítimas, mas para isso era necessário que os judeus cometessem um pecado, procurassem um sacerdote no templo, confessassem o seu pecado, apresentassem uma ovelha, um boi, uma pomba, um animal, para ser sacrificado no templo em expiação do seu pecado. E o sacerdote foi instituído então para ser esse mediador entre o pecador e Deus. E essa realidade continua no Novo Testamento também. Nós vimos que João Batista ouvia as confissões das pessoas que procuravam o seu batismo, e nós vimos que Jesus instituiu os 12 apóstolos e conferiu a eles esse ministério da reconciliação, e deu a eles o poder, em seu nome, com o Espírito Santo, de perdoar os pecados daqueles que eles perdoassem e reter os pecados daqueles que eles quisessem reter. O poder de ligar o céu e a terra estava nas mãos dos apóstolos, então. E hoje, nós vimos também a primeira parte do sacramento da penitência no Catecismo de São Pio X, em que ele passou as normas gerais do sacramento da penitência. E hoje nós vamos ver os 5 pontos, as 5 condições básicas para uma boa confissão e recebermos então o perdão do nosso pecado. E com isso, nos reconciliarmos com Deus, nos livrarmos da pena eterna do pecado, que é a condenação ao inferno, e com isso abrir a porta do céu ao paraíso para todos nós. Então nós vamos começar. Eu vou partilhar com vocês a tela novamente do Catecismo de São Pio X hoje, e nós vamos ver os 5 pontos então para uma boa confissão. Começa então com o exame de consciência. O que é então o exame de consciência? O exame de consciência é uma diligente investigação dos pecados que se cometeram desde a última confissão bem feita. Ou seja, depois do batismo, se você nunca mais se confessou, você vai ter que se você precisa se confessar hoje, você vai ter que fazer toda a investigação da tua vida, analisar todos os comportamentos que teve desde a última vez que você se confessou. Se você nunca se confessou, você vai ter que retornar desde o dia do seu batismo até hoje. Fazer uma lista dos seus pecados, avaliar bem o seu comportamento todo. Você vai pegar a lista dos 10 pecados e ver um por um em qual deles você transgrediu. E com isso você vai anotar, arrependido do seu pecado, você vai procurar então confessar depois esse pecado ao sacerdote. Como é que faz então o exame de consciência? Faça o exame de consciência trazendo diligentemente à memória, na presença de Deus, todos os pecados ainda não confessados, cometidos por pensamentos, por palavras, obras e omissões que foram contra, então, os mandamentos de Deus e da Igreja, e contra as obrigações do próprio Estado, ou seja, se é um marido, uma esposa, se você negligenciou a sua missão em casa, como sacerdote, ou qualquer que for a sua missão, sua vocação, se você não viveu bem, também você está pecando. Então, o exame de consciência é isso. É você trazer na memória todos os teus maus comportamentos, não só exteriormente, mas também interiormente na tua alma, com pensamentos, com aquilo que você falou, com as omissões, devia ter feito o bem e não fez, você devia ter evitado o mal e não evitou. São questões que você precisa confessar também ao sacerdote. Então, você vai fazer um exame de consciência detalhado de toda a sua vida, desde a sua última confissão. E se você se confessou mal, cometeu um sacrilégio, você não recebeu o perdão, então você deve confessar antes mesmo desses aí. Essa confissão foi inválida, você precisa reconfessar todos aqueles pecados que você confessou, sem arrependimento, ou que você ocultou pecados. Sobre que mais coisas devemos examinar-nos? Devemos examinar-nos também sobre os maus hábitos e sobre as ocasiões de pecado. Tem pessoas, então, que elas possuem vícios, né? Mau hábito é um vício. E é um comportamento permanente que a pessoa pratica com certa facilidade. Embriaguez, como o fumo, o vício, e outros pecados sexuais, como masturbação, a fornicação. Tem pessoas que são viciadas, então, nessas práticas. A pessoa deve examinar também essas questões e também
Quando a pessoa não cuida, se expõe a ocasiões de pecado. Amizades que são para ela ocasião de pecado, se expõe em ambientes que são propícios a você cometer pecados. Né? Então, são todas questões que você deve colocar no seu exame de consciência. No exame, devemos investigar também o número dos pecados. No exame, devemos também investigar, então, o número dos pecados mortais. Quantas vezes você cometeu aquele pecado? Quantas vezes você cometeu adultério? Quantas vezes você matou pessoas? Quantas vezes você agrediu alguém? Quantas vezes você ofendeu seus pais? São todos. Quantas vezes você faltou à Santa Missa no domingo? Quantas vezes você usou o nome de Deus em vão, blasfemou? São todos pecados graves, mortais, que você precisa confessar. Você tem que colocar o número deles. Se você não lembrar exatamente o número, tem que pôr o número aproximado do que você cometeu. Que é necessário, então, para que um pecado seja mortal? Para que o pecado seja mortal, são necessárias 3 coisas. Primeira coisa, do pecado seja grave. Depois, que existe plena advertência. E, por terceiro, o consentimento perfeito da vontade. Ou seja, a matéria, o mandamento de Deus, que é a vontade de Deus, que você está transgredindo. Que você tenha plena advertência, ou seja, em consciência, e também livre vontade para escolher fazer o mal, né? São as 3 condições. Quando há uma matéria grave? Há matéria grave quando se trata de uma coisa notavelmente contrária à lei de Deus e da Igreja, os mandamentos. Por isso é importante você conhecer os mandamentos. Estude, investigue, conheça profundamente, decore os mandamentos da Igreja para você ter uma consciência bem formada. Quando há plena advertência no pecado? Há plena advertência no pecado quando se conhece perfeitamente que se faz um mal grave. Ou seja, quando você sabe que está cometendo algo grave, você tem advertência. Quando você vai roubar uma coisa, você sente a tua consciência te dizer, isso é errado. Você está sentindo que está fazendo um mal, cometendo um crime. Isso é advertência. Então, para que um pecado seja grave, a tua consciência precisa te acusar que você está fazendo uma coisa errada e você mesmo assim fazer. Tomar a livre vontade e deliberadamente fazer aquele pecado. Isso torna a tua atuação um pecado grave. A outra questão, quando no pecado há consentimento perfeito da vontade? Há no pecado o consentimento perfeito da vontade quando se quer fazer deliberadamente alguma coisa, embora se reconheça que é culpável. É o que eu acabei de falar. A pessoa tem consciência perfeita que aquilo é um crime, roubar é um crime, é uma injustiça contra o próximo, e mesmo assim, você se decide, a tua vontade livremente resolve pegar o objeto. Ou você é casado, você tem uma esposa, você sabe que trair a sua esposa é mal, por isso que você faz escondido. Mesmo assim, você escolhe, por tua vontade, cometer esse crime, esse pecado. Portanto, é um pecado mortal, um pecado gravíssimo. Tem a advertência e tem a liberdade. Próxima questão. Que diligência se deve usar no exame de consciência? No exame de consciência, deve usar-se aquela diligência que se usaria em um negócio de grande importância. Afinal, você está investigando a tua própria alma e você não quer que a sua alma esteja contaminada. Quando você vai no médico, você está com uma enfermidade, você quer que o médico saiba qual que é a tua doença, para que ele possa te curar. Se você vai ao médico com sintomas e esconde do médico, você pode não conseguir a cura da doença. Está ocultando os efeitos, as causas, né, do teu problema. Portanto, a gente deve investigar com diligência. Quanto mais consciência a gente ter no exame de consciência dos nossos pecados, cada um deles, a gravidade de cada um, e depois confessar corretamente esse pecado, melhor para a gente se livrar, uma vez por todas, desse crime, desse peso na consciência, desse remorso, dessa culpa. Portanto, quanto mais detalhado for o teu exame de consciência, melhor. Quanto tempo se deve empregar no exame de consciência? Deve-se empregar-se no exame de consciência mais ou menos tempo, conforme a necessidade. Isto é,
conforme o número e a quantidade dos pecados que sobrecarregam a consciência, e conforme o tempo decorrido desde a última confissão bem feita. Por exemplo, uma pessoa que precisa fazer um exame, uma confissão geral, ela vai exigir muito tempo de exame de consciência, porque ela precisa relembrar toda a sua vida desde a primeira confissão. Então vai ter que fazer todo um histórico, rever tudo que ele fez de mal na vida, todas as ações pecaminosas. Isso vai levar um bom tempo. No exame de consciência precisa anotar tudo para que não esqueça nada. E se a pessoa se confessa com frequência, toda semana, então o exame de consciência dela vai ser bem rápido. Em poucos minutinhos ela consegue acompanhar a sua vida todos os dias antes de dormir. A pessoa faz um exame de consciência do que fez no dia, então ela mantém atualizada a sua consciência, se ela está cometendo pecados graves ou não, e vai anotando para o dia da confissão. Como se pode facilitar o exame para a confissão? Facilita-se o exame para a confissão fazendo todas as noites o exame de consciência sobre as ações do dia. Ou seja, em tua oração pessoal, antes de dormir, você se pergunta se lembra o que você fez de manhã, fez a parte da tarde, à noite, quais foram as tuas más ações nesse dia, o que você fez de mal, e com isso se mantém um exame de consciência diário. Isso te ajuda a se preparar para a confissão, porque você já pode ir anotando também esses pecados que você cometeu durante o dia. Você já pede perdão a Deus no final do dia pelo teu pecado, mas mesmo assim você vai precisar confessar os pecados graves ao Padre. Se você cometeu pecado mortal, você precisa de confissão com o sacerdote. Agora, a segunda questão, a primeira coisa era o exame de consciência. O segundo ponto, então, dos 5 é a dor ou arrependimento, que é a condição necessária, básica para que você receba o perdão, é ter arrependimento. Se você não está arrependido, não existe perdão. Que é, então, essa dor dos pecados? A dor dos pecados consiste num desgosto e numa detestação sincera das ofensas feitas a Deus. Você se ofende, se sente magoado porque você ofendeu uma pessoa que te ama muito. Se você ofendesse a tua mãe, teu pai, ou alguém que se ama, se você está apaixonado, tem uma namorada, um namorado, se você fez uma coisa que ofendeu a pessoa ficou mal, chorou, qual que é a tua atitude? Arrependimento, remorso, pedir desculpa, pedir perdão. Essa é a atitude nossa com Deus. Nós ofendemos uma pessoa que nos ama infinitamente, que cuida de nós mais do que nossas próprias mães cuidam dos seus bebês. E, no entanto, nós ofendemos a Ele e o mínimo que deve suscitar em nossa alma é arrependimento, é a dor sincera. De quantas espécies é a dor? A dor é de 2 espécies. Existe a dor perfeita, que é chamada de contrição, e existe uma dor que é imperfeita, que é chamada de atrição. Que são os motivos, né, que nos levaram a sentir essa dor por ter pecado. O que é então essa dor perfeita ou contrição? A dor perfeita é o desgosto por ter ofendido a Deus, ou seja, o fundamento da nossa tristeza, da nossa dor, do nosso arrependimento, não está em mim, não está na minha própria pessoa, na minha imagem denegrida pela minha própria ação, ou porque eu me causei mal pela minha própria ação, causando mal à minha saúde, com bebedeiras, com todo tipo de mal que eu possa ter praticado, mas o desgosto essencialmente está em ter ofendido a Deus. Deus é o grande ofendido, aqui está a verdadeira contrição. Por que se ofendeu a Deus? Porque Ele é infinitamente bom. Ele é digno por si mesmo de ser amado por todas as criaturas. Está aqui fundamentada a verdadeira dor para se confessar. A ofensa que é feita a Deus. São Pio X vai falar por que se chama então dor de contrição. Chama-se perfeita dor de contrição por 2 razões. A primeira delas, então, porque se refere exclusivamente à bondade de Deus e não ao nosso próprio proveito ou prejuízo. Ou seja, a dor partiu de ter ofendido a Deus, não das criaturas, não de mim mesmo nem de outras pessoas, mas por ter ofendido a Deus. E o segundo motivo que essa contrição é perfeita, porque ela nos faz alcançar imediatamente o perdão dos pecados. Que Deus, quando você se arrepende, você demonstrou amor por Ele, está arrependido, imediatamente você recebeu perdão. No entanto, apesar de você receber o perdão lá na tua casa,
quando se arrependeu do pecado que se cometeu, você precisa, então, existe ainda a obrigação de nós procurarmos o sacerdote e nos confessarmos, né, para que esse perdão recebido de Deus lá na contrição seja de fato efetivado na nossa alma. E Deus não nos cobre no dia do juízo esse pecado que nós confessarmos. Então, a dor perfeita alcança-nos o perdão dos pecados independentemente da confissão? São Pio X vai dizer assim, que a dor perfeita não nos alcança o perdão dos pecados independentemente da confissão, porque sempre inclui a vontade de se confessar. Deus vai te perdoar, mas você deve ter a vontade de procurar o padre e dizer ao padre o teu pecado, para receber a absolvição em nome de Cristo. É lá na igreja, lá no sacerdote, você vai receber a confirmação do teu perdão. Por que a dor perfeita ou contrição produz esse efeito de nos conceder o estado de graça? Que é outro benefício da confissão, da contrição, é a devolução do estado de graça, que é essa amizade com Deus, é o estado de salvação, de paraíso. A dor perfeita, então, ou contrição, produz esse efeito na nossa alma, porque produz a caridade, que é o amor. Restabelece, então, a amizade com Deus, encontrar-se na alma juntamente com o pecado mortal. São duas realidades opostas, o amor e o ódio. O pecado mortal e a graça são opostas. Quando você comete um pecado mortal, automaticamente se expulsa da tua alma a graça divina, graça santificante. É como se eu expulsasse o Espírito Santo da tua alma. Quando você comete um crime, você expulsa o Espírito Santo da tua alma, você perde a amizade com Deus. Então, o perdão, a contrição, o arrependimento faz com que Deus retorne para a tua alma e a tua alma viva, né? Por isso que não pode habitar na alma do pecador o estado da graça e o pecado mortal. Ambos são opostos, contrários. Que é a dor imperfeita ou a atrição. Essa também é uma dor, por ter cometido um pecado, no entanto, ela é uma dor imperfeita. E por quê? Essa dor é aquela pela qual nós nos arrependemos de ter ofendido a Deus como nosso supremo juiz, isto é, por temor do castigo que merecemos e nos esperam nessa vida e na outra vida, ou pela própria fealdade do pecado. É uma dor diferente, é imperfeita. Não porque Deus é bom, porque eu ofendi alguém que me ama. Você está arrependido porque você tem medo de ser castigado. Porque Deus é um juiz, ele vai te julgar depois e você vai ser condenado ao inferno. Então é um arrependimento imperfeito. Você tem medo, na verdade, do castigo, das consequências do teu pecado. Tanto pode ser consequência nessa vida, você pode ter uma doença ou qualquer coisa que você acha que pode ser uma punição para ti, como você pode ter medo também do inferno depois. Ou por causa que você acha que teu pecado é muito feio, você se envergonha de ter feito aquela ação e você se arrepende. Ou seja, é uma dor, mas não é uma dor perfeita, porque não tem o amor de Deus como fonte. Que condições deve ter a dor para ser boa? A dor, então, para ser boa, deve ter 4 condições. Ela deve ser interna, ou seja, dentro da alma, é uma dor que vem de dentro. Deve ser sobrenatural, porque tem a ver com a graça divina, com Deus. Ela deve ser suma e universal. E agora São Pio X vai explicar cada uma dessas realidades. São as condições, então, para ter uma boa dor, uma dor verdadeira, profunda. O que quer dizer, então, essa dor interna da alma? Quer dizer que deve estar lá no coração da pessoa, na vontade, e não só nas palavras. Quando você vai se confessar, você deve ter uma postura de quem está arrependido, de quem ofendeu alguém, está com vergonha, com dor, e você vai se apresentar com humildade diante do sacerdote, que é o representante de Deus. Então você deve manifestar isso com o coração, no interior da tua alma, e na tua vontade também, mas também nas palavras, não só no corpo, mas na alma também, né? As duas coisas. Por que a dor deve ser interna? Porque a vontade que se afastou de Deus pelo pecado é interna. Então, ela deve voltar a Deus, então, retornar a Deus, detestando o pecado cometido. Ou seja, se o pecado é interno na tua vontade,
Então a tua dor também deve ser interna. Foi a tua vontade que foi má, se afastando de Deus, é a tua vontade que deve se arrepender e voltar ao bem. Então é uma atitude interna também, do coração. O que quer dizer a dor deve ser sobrenatural? Quer dizer que deve ser excitada em nós pela graça do Senhor, e a devemos conceber levando por motivos que procedem da fé. É uma dor, então, sobrenatural. Tem a ver com Deus e em nós mesmos é suscitada essa dor, esse arrependimento pela própria atuação da graça divina, né? É o próprio Deus quem suscita no pecador essa graça do arrependimento. Por que a dor deve ser sobrenatural? A dor deve ser sobrenatural porque é sobrenatural o fim a que se dirige, isto é, o perdão de Deus. Tem a ver com Deus, né? Não tem a ver com a natureza, com o mundo, com as criaturas, tem a ver com o Criador. Portanto, ele é sobrenatural, é transcendente ao mundo, ele não pertence a esse mundo. Ele é infinitamente superior a esse mundo. Portanto, a nossa atitude deve ser sobrenatural. A relação do Criador com a criatura é uma relação transcendente, sobrenatural. A aquisição da graça santificante e o direito à glória eterna. E esses são os frutos da graça sobrenatural, que é a amizade com Deus pela graça e o direito do paraíso, na salvação eterna. Aí São Pedro vai pedir assim: explicar melhor essa diferença entre dor sobrenatural e a natural. Quem se arrepende de ter ofendido a Deus, infinitamente bom e digno de si mesmo, de ser amado, por ter perdido o paraíso e merecido o inferno, ou então pela malícia intrínseca do pecado. Tem dor sobrenatural porque eles são os motivos fornecidos pela fé. Quem, ao contrário, se arrependesse só pela desonra ou castigo que lhe vem dos homens, ou por algum prejuízo puramente temporal, teria dor natural, porque se arrependerá só por motivos humanos. Portanto, é diferente o motivo, né? Quando é natural, são coisas desse mundo. A tua própria honra, ou para o teu corpo, a tua saúde, a tua própria vergonha por ter cometido o pecado. São motivos, então, inferiores, que não merecem, então, a dor perfeita, né? Não é sobrenatural. E a próxima questão: por que a dor deve ser suma? A dor deve ser suma porque devemos considerar e odiar o pecado como o maior de todos os males, visto ser uma ofensa de Deus, sumo bem. Então, o pecado é a pior coisa que existe no mundo. É o pior crime que se pode cometer na face da terra, é cometer um pecado, que é aquilo que está diretamente ligado com a tua própria alma, com a tua existência e com Deus, teu Criador, e que tem consequências eternas, muito mais do que um problema de saúde, que uma doença que pode ser passageiro. O pecado tem consequências eternas se não for reparado. E eu sou um louco que passa pela vida e não pensa em salvar a própria alma. Nunca se viu tantos loucos como no tempo de hoje. As pessoas esqueceram da sua alma, de que precisam se salvar, acham que vão viver eternamente, ignoram as coisas da fé, ignoram o Salvador Jesus Cristo, ignoram a sua igreja, os mandamentos, os sacramentos, e vivem como se fossem loucos, ignorantes, insensíveis, anestesiados, pessoas totalmente tapadas, como se diz, alienadas do mundo, da própria alma. Para ter dor dos pecados, é porventura necessário chorar, como às vezes se chora pelas desgraças dessa vida? Não, não é necessário o que materialmente se chore pela dor dos pecados, mas basta que no íntimo do coração se deplore, ou seja, se lamente mais de ter ofendido a Deus do que qualquer outra desgraça. Mais do que derramar lágrimas, então, é essa dor no interior da alma, esse detestar, essa desgraça que é o pecado. Deve-se odiar o pecado. O que quer dizer que a dor deve ser universal, que é outra característica? Quer dizer que se deve estender a todos os pecados mortais cometidos. Ou seja, o teu arrependimento, a tua dor, deve ser por todos, não só por alguns. Se você sentiu prazer no pecado mortal, mesmo assim você deve odiá-lo. Você deve desprezar todos. Não pode ter nenhum pecadinho de estimação, nenhum daqueles que você vai se confessar esperando que amanhã você vai cometer de novo, alimentando a esperança de cometer o pecado de novo amanhã.
Todos os pecados precisam ser detestados e com o propósito de nunca mais voltar a cometê-los. Por isso é universal. Todos os pecados e para sempre devem ser desprezados. Por que a dor deve se estender a todos os pecados mortais cometidos? Porque quem não se arrepende, ainda que seja de um só pecado mortal, continua sendo inimigo de Deus. O único pecado mortal pode condenar a tua alma ao inferno, se você não se arrepender dele. Portanto, manter pecado de estimação, que te dá prazer, que você gosta, pode significar a tua condenação eterna, a tua desgraça por todo sempre. Então você deve desprezar todos, se arrepender de todos eles e confessá-los. O que devemos fazer então para ter dor dos nossos pecados? Existe alguma forma da gente conseguir essa dor? Para ter a dor dos nossos pecados, devemos pedi-la de todo o coração a Deus e exercitá-la em nós com a consideração do grande mal que fizemos, pecando. Ou seja, reflita, peça a Deus a graça do arrependimento, essa dor, essa contrição, e reflita sobre a maldade e a malícia do pecado, as consequências desse pecado que levou Jesus a morrer na cruz por causa de você, por causa do teu pecado. Não jogue a culpa em cima das outras pessoas. Os outros pecaram? Sim, todos pecaram, mas você também pecou. Eu pequei, e o meu pecado resultou na morte de Jesus Cristo. Portanto, não jogue nas culpas nas costas da outra pessoa, assuma a tua própria maldade. E com isso, você vai passar a ter maior dor, maior contrição e arrependimento. Próxima questão. Como fareis para vos exercitardes a detestar os pecados? Para me exercitar e detestar os meus pecados, considerarei. Primeira coisa, você deve pensar para odiar o seu pecado. O rigor da infinita justiça de Deus e a deformidade do pecado que enfeiou a minha alma e me tornou merecedor das penas eternas do inferno. Ou seja, Deus é um justo juiz e ele julga com rigor. De cada palavra ele vai prestar contas, né? Nós vamos ter que prestar conta de cada palavra vã. O próprio Jesus falou no Evangelho de Mateus que nós teremos que prestar contas. Jesus, Deus, é um juiz rigoroso. Ele vai exigir de nós todas as nossas coisas, nossas ações. E também nós devemos considerar a feiura e a maldade do nosso pecado, que causou tanto dano à nossa própria alma e que pode nos causar ainda mais que as consequências dela, que é a condenação interna no inferno. São coisas que nós podemos meditar para ajudar então a sairmos desse estado de letargia, de anestesia espiritual e restaurar nossa consciência. E a segunda coisa é pedir a graça, a amizade e a qualidade de filhos de Deus e a nossa herança no paraíso. Você vai considerar que você perdeu essa graça pelo pecado que você cometeu. Você perdeu a amizade com Deus. E você perdeu aquela dignidade de filho. Você se pôs como um inimigo de Deus pelo teu pecado. E com isso tem como consequência condenação eterna no inferno, perdeu o paraíso. A terceira coisa que você pode meditar sobre o pecado é que você ofendeu ao Redentor, Jesus Cristo, que morreu por você. E que os meus pecados foram a causa da morte dele. E a quarta coisa, que eu desprezei pelo meu pecado a meu Deus e lhe voltei as costas. A ele, o sumo bem, aquele que é o meu grande benfeitor, eu digno de ser amado sobre todas as coisas e servido fielmente, foi por mim desprezado. E eu dei as costas a esse Deus, com o meu pecado. São algumas meditações que São Pio X nos aconselha para que nós alcancemos, então, essa dor, essa contrição, esse arrependimento pelo pecado cometido contra Deus, o sumo bem. A próxima questão. Nós devemos ter grande empenho quando nos vamos confessar em ter verdadeira dor dos nossos pecados? É nossa obrigação ou não? Sim. Quando nos vamos confessar, devemos ter muito empenho em ter verdadeira dor dos nossos pecados, porque esta é uma coisa muito mais importante de todas. E se falta dor, a confissão não é válida. Perceba que se você não tem arrependimento, dor, contrição, confessou os pecados, mas distraído, sem levar muito a sério a confissão, para cumprir uma tabela
achando que é só chegar lá e contar uma lista de pecados, que você recebeu o perdão e está tudo certo, a tua confissão é inválida. Não tem contrição, não tem arrependimento. Não tem propósito de emenda. Portanto, é uma necessidade para ter uma confissão válida e não uma confissão sacrílega. Próxima questão. Quem se confessa só de pecados veniais deve ter dor de todos os pecados? Ou aqueles pecados leves, então? Quem se confessa só de pecados veniais, para se confessar validamente, basta que se arrependa de alguns deles. Mas, para alcançar o perdão de todos, é necessário que se arrependa de todos os que reconhece ter cometido. O pecado venial, então, a gente pode receber o perdão dele, não necessariamente na confissão. A gente recebe o perdão do pecado venial quando nós participamos da Santa Missa, no ato penitencial, que o Padre perdoa os pecados veniais de quem está na celebração. Naquele momento, nós recebemos o perdão. Nós recebemos o perdão dos pecados veniais quando nós praticamos a esmola, a caridade. São meios que Deus nos perdoa, então, as nossas pequenas faltas, pequenos pecados. Mas quando a gente vai confessar, a gente precisa se arrepender dos pecados veniais para receber o perdão. Também, né? E quem se confessa só de pecados veniais e não está arrependido nem sequer de um só, faz uma boa confissão? Quem se confessa só de pecados veniais e não está arrependido de nenhum deles, faz uma confissão nula. A confissão, além disso, é sacrílega. Se adverte que lhe falta a dor. Então é preciso arrependimento. Aqueles que você se arrependeu, vai ser recebido perdão. Lembre que a confissão, ela paga a pena eterna do pecado grave. Mas como o pecado venial, ele não tem o poder de te levar ao inferno, o pecado venial, ele vai, por mais feio que ele seja, ele não te priva da salvação eterna. No entanto, ele vai ter as consequências no purgatório. Então, você confessa, você se arrepende dos pecados graves, você precisa se arrepender também dos pecados leves, porque eles também são más e podem te prejudicar. É preciso se arrepender deles. Se você não se arrepende de nenhum pecado venial, por mais que não sejam graves, ele se torna a tua confissão nula, não tem valor. É um sacrilégio. O que convém fazer para tornar mais segura a confissão só de pecados veniais? Então, para que a sua confissão seja segura dos pecados veniais, é prudente acusar com verdadeira dor também alguns pecados graves da vida passada, ainda que já confessados outras vezes. Como o pecado venial não tem aquele poder de te causar tanta dor, porque não rompeu a amizade com Deus, para que você alcance essa dor, essa contrição, é melhor você colocar junto, então, algum pecado grave que você confessou no passado e que já está perdoado, mas que ajude você a ter essa dor, essa contrição. É bom fazer com frequência o ato de contrição? É coisa boa e muito útil fazer com frequência o ato da contrição, principalmente antes de deitar, e quando se tem certeza ou se duvida de ter caído em pecado mortal, para recuperar mais depressa a graça de Deus. É útil, sobretudo, para alcançar mais facilmente de Deus a graça de fazer semelhante ato na ocasião da maior necessidade, isto é, em perigo de morte. Ou seja, sempre é bom você fazer o ato de contrição. Tem aquela oração que você pode fazer, né? O ato de contrição, e com isso você associa também essa oração à tua dor interna, ao teu coração. E com isso você ganha o perdão, a graça de Deus volta à tua alma, a amizade de Deus retorna. E o próximo passo, a questão do propósito. Nós vimos já o exame de consciência e a dor. Agora nós vamos ver o propósito, que é de não voltar a pecar. Em que consiste então esse propósito? Consiste em uma vontade determinada de nunca mais cometer o pecado e de empregar todos os meios necessários para evitá-lo. Vontade determinada, vontade firme, decidida. Me arrependo de ter cometido e não quero nunca mais voltar a cometer. Tem que ter toda uma vontade firme. Que condições deve ter essa resolução para ser um bom propósito? Quais são as condições, então? Essa resolução deve ter principalmente 3 condições. Deve ser uma decisão
absoluta, universal e eficaz. Vamos ver cada um deles, então. O bom propósito deve ser absoluto. O que significa? Significa que o propósito deve ser sem condição alguma de tempo, lugar ou pessoa. É absoluto. Nunca mais vou cometer tal pecado. Seja hoje, seja amanhã, seja sempre. Nem aqui, nem em qualquer lugar do mundo. Ou com qualquer pessoa que seja. Nunca mais vou cometer um pecado em absoluto. É um propósito para sempre e definitivo. O que quer dizer, então, o propósito deve ser universal? Quer dizer que devemos ter a vontade de evitar todos os pecados mortais, não só daquele que eu cometi, mas de todos, tanto os que já tinham cometido no passado, como os que poderíamos cometer ainda no futuro. Todos os pecados em todos os tempos, em todos os lugares, com todas as pessoas. É um propósito definitivo de se livrar de todo pecado mortal, porque ele ofende a Deus e nos priva da graça santificante e pode nos condenar. O que quer dizer, então, o bom propósito deve ser eficaz? Quer dizer que é necessário termos uma vontade decidida de perder todas as coisas do mundo antes que cometer um só novo pecado. Deve ser um propósito firme e que deve ser levado ao pé da letra todos os dias, com força, com vigilância, né, com oração, com jejum, se for necessário, para manter esse estado de graça e não voltar a cometer nunca mais um pecado grave. Fugir, então, também das ocasiões perigosas de pecar, que são os meios que nos influenciam a cair novamente. Destruir os maus hábitos que nos levam a pecar, os vícios, os maus comportamentos. Satisfazer todas as obrigações lícitas contraídas em consequência dos nossos pecados. Ou seja, nossos pecados trouxeram consequências e nós devemos, então, realizar, cumprir aquilo que as consequências que resultaram do nosso crime, nosso pecado. Por exemplo, a pessoa que traiu a esposa, engravidou, teve uma outra filha, ele vai satisfazer essa consequência de forma lícita, cuidando dessa criança, né? Tem as suas consequências, que muitas vezes não podem ser apagadas e anuladas. O que é que se entende por um mau hábito? O mau hábito entende-se a disposição adquirida para cair com facilidade naqueles pecados aos quais nos acostumamos. São aqueles pecados que já se tornaram parte de nossa vida. São os maus hábitos. O que devemos fazer para corrigir os maus hábitos? Para corrigir os maus hábitos, devemos vigiar sobre nós mesmos, fazer muitas orações, confessar-nos com frequência, ter um bom diretor sem mudá-lo com frequência e pôr em prática os conselhos e os remédios que eles nos propõem. Então, alguns meios que São Pio X aconselha para que a gente supere, então, os maus hábitos, né? A confissão frequente, um diretor espiritual, um confessor, e a obediência àquilo que o confessor nos aconselha, nos indica. O que se entende por ocasiões perigosas de pecar? São aquelas circunstâncias, todas elas, que de tempo e lugar, ou de pessoas ou coisas, que por sua própria natureza, ou pela nossa fragilidade, nossa inclinação ao mal, né, nos induzem a cometer o pecado. São todas ocasiões que nos levam a pecar. Onde houver um lugar perigoso, um ambiente promíscuo, por exemplo, você vai à praia, você vai ver pessoas mal vestidas, você vai a festas onde tem bebedeiras, onde há orgias e coisas parecidas, ou pessoas que brigam, que se ofendem, você vai acabar entrando em disputas, discórdias também. Então você deve evitar essas ocasiões de pecado. Somos gravemente obrigados a evitar todas as ocasiões perigosas? É a nossa obrigação ou é opcional? São Pio X vai dizer que nós somos gravemente obrigados. Se não evitamos, pecamos, né? Nós estamos nos expondo ao perigo, ao dano à nossa alma. A evitar ocasiões perigosas que de ordinário nos levam a cometer um pecado mortal, que se chamam ocasiões próximas de pecado. Que deve fazer quem não pode evitar alguma ocasião de pecado? Quem não pode evitar alguma ocasião do pecado, diga ao confessor e siga os conselhos dele. Por exemplo, alguém que estuda no colégio, onde existe muita imoralidade, muita palavra, muita blasfêmia, a pessoa não tem como evitar
porque ela é obrigada a participar do colégio, para ter o estudo, o ensino. Ela deve fazer o quê? Então, pelo menos ela deve falar com o confessor, com o padre, com quem ela se confessa, e seguir as orientações dele, os conselhos que ele dá. Que considerações nos auxiliam a fazer um bom propósito? Então, para fazer o propósito, auxiliam-nos as mesmas condições que servem para exercitar a dor, isto é, a consideração dos motivos que temos para temer a justiça de Deus e para amar a sua infinita bondade. São aquelas mesmas condições que São Pio X aconselhou a gente para meditar, para que a gente consiga, então, fortalecer o nosso propósito, a nossa vontade, para que possamos, então, decididamente renunciar ao pecado e às ofensas que nós cometemos a Deus. E agora nós vamos falar diretamente da confissão, quando envolve diretamente o sacerdote, que é a acusação dos pecados ao padre. É o próximo artigo. Depois de vos terdes disposto bem para a confissão com o exame, com a dor e o propósito, que haveis de fazer? Depois de me ter disposto bem para o exame, com dor e propósito, irei fazer ao confessor a acusação dos meus pecados para receber a absolvição. Então, agora, nesse momento, você procura o sacerdote, você pode agendar um horário com o padre de acordo com a sua paróquia, ou você pode procurar a fila da comunhão, da confissão, e ali você vai confessar os teus pecados ao padre. De que pecados somos obrigados a confessar-nos? Somos obrigados a confessar-nos de todos os pecados mortais. Isso é obrigatório, não pode deixar nenhum fora. É bom, porém, confessar também os pecados veniais, aqueles pecados mais leves, que não são graves. Quais são, então, as qualidades que deve ter a acusação dos pecados ou a confissão? A qualidade principal que deve ter a acusação dos pecados são 5. Ela deve ser uma confissão humilde, íntegra, sincera, prudente e breve. São as 5 características de uma boa confissão. Nós vamos ver uma por uma. O que quer dizer, então, uma confissão, uma acusação humilde? A acusação deve ser humilde porque o penitente deve se acusar diante do seu confessor sem altivez de ânimo ou de palavras, ou seja, sem se exaltar com orgulho, com vaidade, mas com sentimentos de um réu que reconhece a sua culpa e comparece diante do juiz. Isso é ser humilde. Você está devendo, você é um culpado, então você se comparece diante de Deus, de alguém que se ofendeu, não se achando superior, mas se humilhando, né? se rebaixando para receber o perdão. O que quer dizer a acusação deve ser íntegra? A acusação deve ser íntegra, quer dizer que se devem confessar com as suas circunstâncias e o seu número todos os pecados mortais cometidos desde a última confissão bem feita e dos quais se tem consciência. Confissão íntegra, então, significa completa, ou seja, todos os pecados mortais, o número das vezes que você cometeu eles, né, e em que circunstâncias. As circunstâncias também devem ser ditas, né, para que o padre tenha noção da gravidade do seu pecado, para que depois ele possa te dar uma penitência correspondente. Quais são as circunstâncias que devem dizer para que a acusação seja íntegra? O que é a circunstância, então? As circunstâncias mudam a espécie do pecado. Depende da circunstância, o mesmo pecado tem um peso diferente. Então vamos ver aqui algumas circunstâncias. Quais as circunstâncias que mudam a espécie do pecado? Primeiras duas. Aquelas pelas quais uma ação pecaminosa venial se torna mortal. Depende da circunstância, então o pecado que era para ser leve se torna grave. Também aquelas circunstâncias pelas quais uma ação pecaminosa contém a malícia de 2 ou mais pecados graves, mortais. Depende da circunstância, então você pode cometer não um só pecado, mas 2 na mesma ação. Então, por isso você deve contar a circunstância do pecado. E agora, São Pio X vai dar exemplos, né, então, desses pecados cumulativos, né, que você vai cometer mais de um pecado.
Qual que é a circunstância, então, que torna um pecado que deveria ser venial em um pecado mortal? Quem, para se desculpar, dissesse uma mentira, da qual resultasse o dano grave para o próximo, deveria manifestar essa circunstância, que muda a mentira de oficiosa, ou seja, uma mentira de brincadeira, em uma mentira grave, que causa dano a outra pessoa, nociva. Então, se a tua mentira causou um dano, você deve contar para o padre. Não, você não vai só dizer menti, cometi a mentira, mas deve contar que a tua mentira causou um dano, prejudicou alguém. Dai-me agora um exemplo de uma circunstância pela qual uma e a mesma ação pecaminosa contém a malícia de dois ou mais pecados graves. Aí ele vai dizer assim: quem tivesse roubado uma coisa sagrada, ou seja, da igreja, um cálice ou algo parecido, deveria acusar essa circunstância, que acrescenta ao furto a malícia de um sacrilégio. Então, são dois pecados, dois crimes no mesmo ato: o roubo e o sacrilégio. É um exemplo. Se uma pessoa não tiver a certeza de ter cometido um pecado, deve confessá-lo? Se uma pessoa não tiver a certeza de ter cometido um pecado, não é obrigada a confessá-lo. Se, porém, a quiser acusar, deverá acrescentar que não tem certeza de o ter cometido. Se você não sabe se cometeu o pecado, ao menos avise o padre que você não tem certeza. Quem não se lembra exatamente o número dos seus pecados, que deve fazer? Quem não se lembra exatamente o número dos seus pecados, deve acusar o número aproximado. Em vez, não sabe se foram 7, 10, 15, você deve falar um número aproximado, para que o sacerdote saiba que não foi só um pecado, dois. Quem deixou de confessar por esquecimento um pecado mortal ou uma circunstância necessária, fez uma boa confissão? Quem deixou de confessar por esquecimento um pecado mortal ou uma circunstância necessária, fez uma boa confissão, porque não foi culpa dela, foi um esquecimento, né? Contanto que tenha empregado a devida diligência no exame de consciência. Então, se ela se preparou bem, ela não tem culpa, e a confissão dela é válida. E agora, se não pudesse fazer, o que você faz, então, com esse pecado que você recordou depois e não confessou? Se um pecado mortal é esquecido na confissão volta depois da lembrança, somos obrigados a confessá-lo na outra confissão? Se um pecado mortal é esquecido na confissão volta depois da lembrança, somos obrigados, sim, sem dúvida, a acusá-lo na primeira vez em que de novo nos confessarmos. Pecado esquecido, lembrado, é confessado na próxima confissão. Quem por vergonha ou por outro motivo culpável cala voluntariamente na confissão algum pecado mortal, o que comete? Quem por vergonha ou por qualquer outro motivo culpável cala voluntariamente algum pecado mortal na confissão, profana o sacramento e por isso torna-se réu de gravíssimo sacrilégio. Você, além de não receber o perdão da confissão, você comete um pecado a mais e mais grave ainda, que é o sacrilégio. Você zombou de Deus, né? Deus que conhece teu coração, você ocultou dele, não quis dizer o teu pecado, por vergonha. Quem ocultou voluntariamente um pecado mortal na confissão, como há de reconciliar-se na própria consciência? Quem ocultou culpavelmente algum pecado mortal na confissão, deve expor ao confessor o pecado ocultado, dizer em quantas confissões o ocultou e repetir todas as confissões, desde a última que você fez bem feita. Se todas aquelas confissões que você ocultou o teu pecado, se foram 20 anos atrás, você vai ter que confessar todos os teus pecados desde aquele dia da última boa confissão que você fez. Que deve considerar quem se vir tentado a calar algum pecado na confissão? Quem se vir tentado a calar um pecado na confissão, um pecado grave, deve considerar que não teve a vergonha de pecar, mesmo estando na presença de Deus, que vê tudo. Que é melhor manifestar os próprios pecados ao confessor em segredo do que viver inquieto no pecado e ter uma morte infeliz e ser por isso envergonhado no dia do juízo universal em face do mundo inteiro, onde seus pecados serão postos diante de todo mundo. Que o confessor é obrigado ao sigilo sacramental sob pecado gravíssimo, ou seja, o padre não pode falar com ninguém os segredos da confissão.
o teu pecado deve ficar com o padre e ele não pode partilhar com ninguém. Se ele partilhar, ele é excomungado da igreja. E com ameaças de severíssimas penas temporais e eternas. Se o padre contar o teu pecado para outra pessoa, ele pode ser excomungado e corre o risco de se condenar ao inferno. O que significam essas palavras? A acusação deve ser sincera? A acusação deve ser sincera significa que é necessário declarar os pecados como eles são, sem inventar desculpas, sem os diminuir e sem os aumentar. Ou seja, ser objetivo, falar o que eles são. O que significa essas palavras? A confissão deve ser prudente. A confissão deve ser prudente significa que, ao confessar os pecados, devemos servir-nos dos termos mais modestos e devemos guardar-nos de descobrir os pecados alheios. Ou seja, devemos falar os pecados sem entrar em muitas questões pormenores, descrever. Você vai falar simplesmente o teu pecado, qual mandamento você transgrediu, a circunstância e o número de vezes, e não falar o pecado da outra pessoa. É o teu pecado que você deve se confessar. Nem se justificar diante de Deus, o Padre. O que significam essas palavras? A confissão deve ser breve. Significa que não devemos ir além e falar coisas inúteis ao confessor. Só o pecado, qual mandamento foi transgredido, quantas vezes e em que situação. Mas o dever de confessar a outro homem os próprios pecados não será muito custoso, sobretudo se são muito vergonhosos? Ainda que confessar a outro homem os próprios pecados possa ser penoso, é necessário fazê-lo, porque é de preceito divino, e de outro modo não se pode obter o perdão dos pecados cometidos. Além disso, a dificuldade de se confessar é compensada por muitas vantagens e grandes consolações. A própria vergonha já é uma pena, uma purificação do teu pecado. Então, o fato de se sentir vergonha já te ajuda a pagar um tanto do dano que você causou. É até bom que você sinta vergonha de confessar. E faça a confissão mesmo assim, porque essa humilhação ajuda a pagar a tua dívida. Depois não precisa pagar tanto no purgatório. Agora, no próximo ponto, é o modo de se confessar. Como vós apresentareis ao confessor? Ponho-me então de joelhos aos pés do confessor e digo: abençoai-me, Padre, porque pequei. Que fareis enquanto o confessor vos der a bênção? Inclino-me humildemente para receber a bênção e faço o sinal da cruz. E depois de ter feito o sinal da cruz, que direis? Depois de feito o sinal da cruz, direi: eu me confesso a Deus Todo-Poderoso e à bem-aventurada e sempre Virgem Maria, a todos os santos e a vós, Padre, porque pequei. E depois que direi? Direi: confessei-me em tal tempo, por graça de Deus recebi a absolvição, cumpri a penitência e fui à comunhão. Em seguida, face a acusação dos pecados. Então, São Pio X, nesses passos, está descrevendo como deve ser aquele momento em que você vai se confessar, quais são as palavras que você deve usar, qual é a postura do corpo, se você se ajoelha, se faz as orações, se acusa, diz o tempo que você confessou a última vez, né? Segundo as orientações que ele foi dizendo aqui. Terminada a acusação dos pecados, que direis? Acuso-me ainda de todos os pecados da vida passada, especialmente contra tal ou tal virtude, por exemplo, contra a pureza, contra o quarto mandamento, etc. E depois dessa acusação, que direis ainda? Direi: de todos esses pecados e todos aqueles de que não me lembro, peço perdão a Deus de todo o meu coração. E a vós, Padre, peço a penitência e a absolvição. Concluída assim a acusação dos pecados, que mais resta fazer? Concluída então essa acusação dos pecados, é necessário ouvir com respeito o que disser o confessor, aceitar a penitência com sincera vontade de cumpri-la, e enquanto ele dá a absolvição, renovar o ato de contrição. Depois de recebida a absolvição, o que há de ainda fazer? Depois de recebida a absolvição, é preciso agradecer a Nosso Senhor, cumprir o quanto antes a penitência e pôr em prática os avisos do confessor. Você recebeu perdão, confessou, cumpra então a penitência, quanto mais ligeiro possível, e
Preste atenção nos conselhos que o padre te deu para você pôr em prática. Com relação agora à absolvição, devem os confessores dar sempre absolvição àqueles que se confessam? O confessor deve dar absolvição somente àqueles a quem julga bem disposto a recebê-la. Ou seja, São Pio X está dizendo que não se deve dar absolvição a todo mundo, mas só aquelas pessoas que estão preparadas, arrependidas, fizeram um bom exame de consciência e que estão buscando o perdão de fato de Deus. Tem um propósito de mudar de vida. Podem os confessores diferir ou negar alguma vez a absolvição? Os confessores não só podem, mas devem diferir ou negar a absolvição em certos casos para não profanar o sacramento. Ou seja, se o padre sabe que a pessoa não está preparada, que ela não está arrependida, ele não deve dar a absolvição porque vai cometer um sacrilégio contra o sacramento da confissão. Quais são então os penitentes que devem considerar mal dispostos e aos quais se deve ordinariamente diferir ou negar a absolvição? Então agora São Pio X vai mostrar quais são essas pessoas que devem ser negadas a absolvição dos pecados. Então são 6 os tipos de penitentes que não se deve dar a absolvição. O primeiro deles, aqueles que não sabem os mistérios principais da fé, não conhecem o creio, ou não se importam de aprender os pontos da doutrina cristã, que são obrigados a saber, conforme o seu estado. A ignorância culpável, então, a pessoa não pode ser perdoada dos seus pecados. Segunda pessoa que não deve receber o perdão, aqueles que são gravemente negligentes em fazer o exame de consciência ou não dão sinais de dor e arrependimento. Não fizeram um bom exame de consciência, foram se confessar de qualquer jeito, não estão arrependidas, não devem ser absolvidas. Terceiro, aqueles que não querem restituir, podendo, as coisas alheias ou a reputação roubada. Aquelas pessoas que foram se confessar de ter roubado, de ter extorquido alguém e que não querem devolver o dinheiro, não querem devolver a coisa roubada ou não querem restaurar a fama difamada de alguém, a pessoa não pode receber o perdão. O padre não deve absolver. A quarta pessoa são aqueles que não perdoam de coração seus inimigos. A pessoa tem um rancor, a mágoa, diz que não vai perdoar, não deve ser perdoado. Quinta pessoa, aqueles que não querem empregar os meios para se corrigir os seus maus hábitos. Pessoa que não quer se converter. Ela confessou, mas com o propósito que sabe que vai cometer novamente e não faz propósito de mudar de vida. Também não deve receber o perdão. E aqueles que não querem fugir das ocasiões próximas de pecado. São pessoas que não estão dispostas a evitar o pecado. E se não estão dispostas, é que não significa que não estão arrependidas. Portanto, não faz sentido perdoá-las, dar absolvição. Então, essas são as 6 pessoas que o padre deve evitar dar absolvição dos pecados. Próxima questão. Não há excessivo rigor da parte do confessor em diferir a absolvição ao penitente que ele não julga ainda bem disposto? São Pio X vai dizer que não. Não é excesso de rigor o confessor negar a absolvição ao penitente, porque não o julga ainda bem disposto. Há antes uma caridade nesse ato, pois procede como um bom médico. É um ato de caridade, de amor. E o médico, que tenta de todos os remédios possíveis para, ainda que sejam desagradáveis e penosos ao paciente, para que ele consiga, então, o objetivo principal é salvar a vida do doente. Assim também o confessor, ele nega a absolvição ao culpado, ao penitente, para que ele se emende, se corrija e perceba como ele ainda não está preparado para uma verdadeira confissão. Mas o objetivo principal do padre, com isso, negando a absolvição, é salvar a alma dele. Porque ele, confessando mal, ele não vai estar recebendo uma confissão, na verdade. Ele vai cometer um sacrilégio. Dando absolvição ou não, a alma da pessoa não vai receber a graça do perdão. Deverá desesperar ou afastar-se inteiramente da confissão o pecador a quem se difere ou se nega a absolvição? O pecador a quem se difere ou nega a absolvição não deve desesperar ou afastar-se inteiramente da confissão, mas deve humilhar-se, reconhecer o seu estado deplorável,
aproveitar os bons conselhos do confessor e assim pôr-se quanto antes em estado de merecer a absolvição. Essa é o objetivo porque o padre deve negar a absolvição, para que a pessoa se prepare, não que ela desista de confessar, mas que ela esteja no estado que é verdadeiro estado de quem procura o perdão, para que ele mereça de fato receber o perdão de Deus. O que deve fazer o penitente quanto à escolha do confessor? O verdadeiro penitente deve encomendar-se muito a Deus para escolher um confessor piedoso, douto e prudente, e deve depois entregar-se às suas obras e submeter-se a ele como a seu juiz e médico. Então, para encontrar um padre que seja bom, ore, peça a Deus, reze, que ele te ajude a encontrar uma pessoa que seja algum pai que te guie, então, no caminho da santidade, na cura dos teus pecados, da tua alma, e que ele seja, então, esse bom guia que te leva ao caminho do céu, à salvação. E, por fim, a satisfação da penitência que o padre vai impor depois da confissão. O que é, então, essa satisfação? A satisfação, que também se chama penitência sacramental, é um dos atos do penitente com o qual ele dá uma certa reparação à justiça divina pelos pecados cometidos, pondo em prática aquelas obras que o confessor lhe impõe. Então, a satisfação que o padre dá, aquela missão depois da confissão, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, praticar uma obra de caridade, essa tarefa, essa missão, ela tem a função de reparar um pouco da justiça divina que foi ofendida. E quanto mais se faz com disposição, com prontidão, com entrega, mais frutos tem. É obrigado, então, o penitente a aceitar a penitência que o confessor lhe impõe? O penitente é obrigado a aceitar a penitência que o confessor lhe impõe, e se não pode cumprir, deve dizê-lo humildemente ao confessor e pedir-lhe outra penitência. Se você vê que não tem condições de cumprir a penitência, converse com o padre e peça uma nova penitência, uma outra, que substitua aquela. Quando se deve cumprir a penitência? Se o confessor não marcou um tempo, a penitência deve cumprir-se quanto antes, e deve fazer-se a diligência por cumpri-la em estado de graça. Então, sempre procurar cumprir a penitência o mais depressa possível e estando em estado de graça, porque o estado de graça é a condição para que você receba os méritos. Se você vai pagar a tua penitência depois de ter cometido um pecado grave, você não vai reparar nada, né? Sua penitência não vai ter fruto nenhum. Como se deve cumprir a penitência? Deve cumprir-se na sua integridade e com devoção. Ou seja, tudo que o padre pediu, cumprir 100%. E com um espírito de oração, de penitência, de submissão. Por que na confissão se impõe uma penitência? Impõe-se uma penitência porque de ordinário, depois da absolvição sacramental, que perdoa a culpa da pena eterna, ou seja, teu perdão te livra do inferno. No entanto, vai dizer assim que resta uma pena temporal, né, a pagar neste mundo e no purgatório, ou no purgatório. Então, a penitência ajuda a reparar essa pena temporal, né, que você vai ter que cumprir, tanto aqui na vida, como se você não cumpriu bem aqui na vida a tua penitência, você vai ter que pagar o resto lá no purgatório. E a penitência ajuda a descontar, então, essa pena, esse dano. Por que razão quis Nosso Senhor perdoar no sacramento do batismo toda a pena devida aos pecados e não no sacramento da penitência? Nosso Senhor quis perdoar no sacramento do batismo toda a pena devida aos pecados e não no sacramento da penitência. Ou seja, no sacramento do batismo, nós, se formos batizados agora e morrermos, nós teremos a nossa pena totalmente paga. E, portanto, nós iríamos direto ao céu sem passar pelo purgatório. No entanto, o sacramento da penitência não acontece essa passagem direta para o céu, mesmo recebendo o perdão da absolvição do pecado do sacerdote. Por quê? São Pio X vai dizer agora. Porque os pecados cometidos depois do batismo geralmente são mais graves, porque a pessoa já recebeu a graça do batismo, né? E ela possui já um maior conhecimento da lei de Deus, do Evangelho, e isso representa um sinal de maior ingratidão aos benefícios de Deus. A pessoa não é mais pagã, ela é um filho, e ela cometeu o pecado dela é mais grave.
Portanto, ela deve reparar esse dano. Ela tem a obrigação de satisfazer por esses pecados e deve servir de freio para que ela não volte mais a cometer depois. É necessário essa punição, essa reparação que custa à pessoa que cometeu o pecado, para que ela possa também se vigiar e não voltar a cometer mais o pecado. Forma uma espécie de educação para que a pessoa se vigie, se cuide e seja mais santa. Próxima questão. Nós, com as nossas forças, dar satisfação a Deus? Ou seja, nós temos força para isso? São Pio X vai dizer que não. Com nossas forças, não podemos dar satisfação a Deus, mas nós o podemos unidos a Jesus Cristo, que com os merecimentos de sua paixão e morte, dá valor às nossas ações. Na verdade, então, é a graça divina quem atua em nós para que nós possamos, então, merecer, juntamente com Cristo, participação nos méritos de Cristo. E com isso nós conseguimos reparar um tanto das nossas dívidas, dos nossos pecados. É sempre bastante a penitência dada pelo confessor para pagar a pena que ainda resta devido aos pecados? Ou seja, aquela penitência que o padre dá é suficiente? Aí São Pio X vai dizer que a penitência que dá o confessor, de ordinário, não é o bastante para pagar a pena devida aos pecados. Por isso, deve-se fazer a diligência por suprir com outras penitências voluntárias. Além daquilo que você recebeu na confissão, se procure fazer um jejum, uma esmola, fazer orações em favor das outras pessoas, todas as obras boas, né, que tanto de misericórdia corporais como espirituais, para que com isso você alcance mais méritos, né, você está em estado de graça, e com isso você pague pena temporal e não precise passar pelo purgatório depois. Quais são então as obras de penitência? As obras de penitência podem reduzir-se a 3 espécies: a oração, ao jejum e à esmola. O que se entende por oração? A oração entende-se toda a espécie de exercícios de piedade, ou seja, a nossa relação com Deus, todas as nossas preces, tudo aquilo que a gente faz no nosso relacionamento com Deus. O que se entende por jejum? Por jejum, entende-se toda a espécie de mortificação. Então, são as 3 dimensões, né? A nossa relação com Deus pela oração, a nossa relação conosco mesmo pelo jejum, com o nosso corpo, para nós mortificarmos nossas paixões, e a esmola, que é a próxima, é a nossa relação com o próximo. Na esmola, então, nós vamos fazer a nossa obra de misericórdia espiritual e corporal, e essas 3 obras ajudam, então, a nós pagarmos as nossas penas temporais. Qual é a penitência? A que dá ao confessor ou a que fazemos por nossa escolha? Qual que alcança mais méritos diante de Deus? É a penitência que nos dá o confessor, é mais meritória, porque sendo parte do sacramento, recebe maior virtude dos merecimentos da paixão de Jesus Cristo. Então, às vezes, você cumprir uma penitência pequena dada pelo sacerdote, uma pequena oração, você pode receber muito mais méritos e pagar muito mais penas do que se rezar muito mais sozinho por tua própria escolha, por tua própria decisão e vontade, por causa da obediência àquilo que o sacerdote te pediu. Próxima questão. Vão logo para os céus que morrem depois de ter recebido a absolvição, mas antes de terem satisfeito plenamente a justiça de Deus? Não. Elas vão para o purgatório, para ali satisfazerem a justiça de Deus e se purificarem inteiramente. Até então, como Jesus disse no Evangelho, o guarda vai te jogar na prisão e dali você não vai sair até que você não pague até o último centavo, né? É o purgatório. Próxima questão. Podem as almas que estão no purgatório serem aliviadas por nós nas suas penas? Sim, as almas que estão no purgatório podem ser aliviadas com orações, com esmolas e com todas as demais obras, boas obras e com as indulgências, mas sobretudo com o santo sacrifício da missa. Então, as almas do purgatório, a pessoa morreu, não conseguiu pagar suas penas, não foi direto ao céu, vai ter que purificar no purgatório. No entanto, nós que somos a igreja militante, que estamos aqui na Terra, nós podemos oferecer nossas orações, nossas boas obras ao benefício das almas que estão no purgatório. E essas nossas boas obras, esses méritos que nós conquistamos estando em estado de graça, mesmo indulgência também,
ajudam essa alma a descontar o tempo de purgatório, né, o tempo e a intensidade dos sofrimentos, principalmente a Santa Missa, que é o sacrifício próprio de Cristo, que se imolou na cruz justamente para a remissão dos pecados. Próxima questão. Além da penitência, que mais deve fazer o penitente depois da confissão? O penitente, depois da confissão, além de cumprir a penitência dada pelo padre, se danificou injustamente o próximo nos bens ou na honra, ou se lhes deu escândalo, essa pessoa deve, então, o mais breve e da maneira que for possível, restituir o bem danificado, roubado, e reparar-lhe a honra e remediar o escândalo. Então, a confissão não é simplesmente se acusar, mas tem muitas questões que necessitam de uma reparação concreta daquilo que é o crime, o roubo ou a difamação, precisam ser reparadas diretamente com o próximo. Aí o padre vai pedir que você, como penitência, devolva o bem que você roubou, o prejuízo que você causou ao próximo, ou se você difamou alguém, você ir lá desfazer aquilo que você fez, tentar desfazer o mais possível, o melhor possível. Como se pode reparar o escândalo que se causou? Pode-se reparar o escândalo que se causou fazendo cessar a ocasião dele, edificando com as palavras e com bom exemplo aqueles que se têm escandalizado. O escândalo, então, é o quê? É o mau testemunho. Com o mau testemunho, eu levei alguém a cometer um pecado, ou que adquirisse um mau hábito. Como eu devo reparar esse mal que eu cometi, sendo má influência na vida de uma pessoa? É reverter a situação, eu me converter e dar um bom testemunho. E com o meu bom testemunho, tentar desfazer esse mal que eu causei. De que maneira devemos satisfazer o próximo quando o tivermos ofendido? Devemos satisfazer o próximo quando o tivermos ofendido. Primeira coisa, pedindo perdão pela ofensa e dando-lhe alguma outra reparação conveniente. Aí, de acordo com as circunstâncias de cada um. Que frutos produz em nós uma boa confissão? Uma boa confissão, então, perdoa-nos os pecados cometidos e dá-nos a graça de Deus. O perdão e a graça. Depois, restitui-nos a paz e o sossego da consciência. Nos sentimos libertos daquele peso, daquela carga. Nós deixamos de ser escravos de Satanás e nos tornamos novamente filhos de Deus. Terceira coisa, reabre-nos as portas do paraíso. Se nós morrermos agora, estamos na amizade de Deus e teremos condições de nos salvar. E com isso, comuta aquela pena que seria eterna no inferno para uma pena temporal, que pode ser reparada no purgatório. E preserva-nos, então, de recaídas, dá-nos força, a virtude de nos resistirmos às más tendências em nós e não pecarmos mais. E, além disso, possibilita-nos a nós, em estado de graça, ganharmos indulgências. Indulgência só consegue quem estiver em estado de graça, que não tiver pecado mortal, quem estiver em dia com a confissão. E aqui, agora nós vamos ver, então, justamente isso, sobre a realidade das indulgências, que está diretamente ligada com essa questão que nós estamos vendo, que é o sacramento da penitência. É uma das exigências para que a Igreja conceda as indulgências a nós, ou às almas do purgatório, que nós tenhamos, então, em dia com o sacramento da confissão. O que é, então, a indulgência? A indulgência é a remissão da pena temporal, ou seja, aquele tempo de purificação, aquela dívida que nós estamos devendo a Deus, que nós temos que pagar depois de confessados, esse dano que nós causamos, que nós temos que pagar aqui nesse mundo, ou se não aqui, pelo menos no purgatório depois, ela é apagada quando a gente recebe indulgências que são concedidas pela autoridade da Igreja, que em nome de Cristo tem o poder de ligar e desligar o céu e a terra, tem a chave do reino de Deus. Devido, então, pelos pecados já perdoados, né? Nós nos confessamos, no entanto, ainda fica essa pena temporal, porque nós temos uma culpa, né? Essa remissão que a Igreja concede fora do sacramento da penitência se chama indulgência. De quem recebeu a Igreja o poder de conceder indulgências? Foi de Jesus Cristo que a Igreja recebeu o poder de conceder indulgências. Principalmente o Santo Padre, o Papa, tem o poder de Pedro de ligar e desligar o céu e a terra, né? E de que maneira nos perdoa a Igreja a pena temporal por meio de indulgências?
A Igreja perdoa a pena temporal por meio de indulgências, aplicando-os às satisfações superabundantes de Cristo, Jesus. Ou seja, os méritos da cruz de Cristo são infinitos. O sangue dele tem poder de salvar todos os pecadores em todos os tempos, em todos os lugares. É um tesouro, é um bem que está sob o governo e administração da Igreja, dos seus ministros. E, portanto, também existem os méritos da Santíssima Virgem Maria e dos santos que estando em estado de graça, participam desses méritos de Cristo e recebem graças, méritos também que vão se acumulando no tesouro da Igreja, que se chama um tesouro de graças da Igreja e que podem ser aplicadas, então, a essas almas que estão no purgatório, e com isso paga a pena das pessoas que estão devendo a pena temporal. Quem tem, então, o poder de conceder as indulgências? O poder de conceder as indulgências pertence ao Papa. Em toda a Igreja ele pode conceder isso. E ao bispo na sua diocese também, na medida em que lhe é permitido, concedido pelo Papa. Então, o bispo da diocese pode até conceder indulgências, mas desde que seja com autorização do Papa. É o Papa, o primado, concede toda a indulgência para a Igreja. A chave foi entregue a Pedro, não aos 12 apóstolos, mas só a ele. Quantas espécies há de indulgências? Há duas espécies de indulgências. A indulgência plenária, que é completa, e existe também a indulgência parcial, que é só de uma parte da pena. O que é então a indulgência plenária? A indulgência plenária é aquela que perdoa toda a pena temporal que foi causada pelos nossos pecados. Então, essa pena temporal, se nós recebemos a indulgência plenária, significa que nós não precisaremos mais pagar no purgatório aquele tanto que resta de purificação da nossa alma. Se nós estivermos dispostos, plenamente dispostos para receber a indulgência plenária, se Deus ver em nós as disposições corretas, Ele vai nos dar a aplicar a indulgência plenária e nós não precisaremos passar pelo purgatório. Vamos direto ao céu. Por isso, se alguém morresse depois de ter recebido a indulgência, iria logo para o céu inteiramente isento das penas do purgatório. Essa é a indulgência plenária, completa, total. No entanto, existe a indulgência parcial, que é aquela que perdoa só uma parte da pena temporal. Por exemplo, tem orações da igreja que o Papa concedeu indulgência de 300 dias. Então, você vai rezar aquela oração, e se você pegou uma pena de 300 dias no purgatório, essa indulgência é pagar a tua dívida, de acordo com aquilo que Deus depois vai determinar no teu juízo particular. Se você ficar 5 anos, vai descontar 300 dias. Então, são indulgências parciais, não completas. Também a reza do rosário, do terço, em público, em família, o Papa concedeu indulgências. Se você está em estado de graça, você rezar o terço em família, você recebe indulgência plenária toda vez que você rezar com a tua família. Mas precisa estar em estado de graça e rezar em família, né? E você vai receber esse grande benefício e não precisar passar pelo purgatório. Qual é, então, a intenção da Igreja ao conceder as indulgências? A intenção da Igreja ao conceder as indulgências é auxiliar a nossa incapacidade de expiar nesse mundo toda a pena temporal, fazendo-nos conseguir, por meio de obras de piedade e de caridade cristã, aquilo que nos primeiros séculos ela obtinha com o rigor dos cânones penitenciais. Ou seja, no início da igreja não existia tantas indulgências, que a igreja era mais rigorosa nas penitências empregadas aos seus fiéis que cometiam pecado. Tinha pessoa que cometia um pecado e demorava quase 1 ano para voltar à convivência da igreja e comungar. Hoje a igreja se tornou mais condescendente com os pecadores, no entanto, as pessoas não estão mais reparando, não estão fazendo penitências suficiente para reparar o dano dos seus pecados. E as penas temporais estão aumentando, estão crescendo. E as pessoas não estão sendo capazes de reparar o dano. Por isso a igreja concedeu mais indulgências, justamente para ajudar a reparar esse dano causado pelos pecados. Em que preço devemos ter as indulgências? Devemos ter as indulgências em maior grande apreço, porque com elas se satisfaz a justiça de Deus e mais depressa e mais facilmente se alcança a posse do céu. Ou seja, é uma
tarefa simples que se faz, não custa muito cumprir as exigências para alcançar as indulgências e nos livra de uma pena, de um castigo que é tremendo. Sofrimento do purgatório, segundo a doutrina da Igreja Católica, segundo os místicos da Igreja que viram o purgatório, o sofrimento é semelhante ao fogo do inferno, com a única exceção de que ali é algo provisório, por um tempo, antes de ir para o céu. E, no entanto, se a gente cumpre essas penitências, a gente fica liberto dessa passagem por esse sofrimento. Por isso, nós devemos buscar sempre as indulgências que Deus nos concede através da Igreja. Quais são as condições requeridas para se ganhar as indulgências? Então, a Igreja impôs algumas condições. A primeira é que a pessoa que vai buscar a indulgência tenha estado de graça, que se alcança por meio da confissão, né, do sacramental, e pelo menos ao cumprir a última obra e o desapego mesmo das culpas veniais, cuja pena se quer apagar. Ou seja, estar em estado de graça, confessado, e se desapegar dos pecados, né? Não desejar pecar, estar isento do pecado. E cumprir as obras que a Igreja prescreve para se ganhar indulgências. A Igreja pede para que a gente reze nas intenções do Santo Padre e o Papa, Pai Nosso, Ave Maria, o Glória, o Creio, e que comungue também naqueles dias. Ou seja, confissão, comunhão e orações nas intenções do Papa. São as exigências que a Igreja pede para que a gente alcance as indulgências hoje na Igreja Católica, que são as intenções, né, para ganhá-la. A terceira questão. Podem, então, as indulgências aplicar-se também às almas do purgatório? Sim, as indulgências podem aplicar-se também às almas do purgatório, quando quem as concede declara que lhes pode aplicar. Por exemplo, no dia de finados, você vai até o cemitério, você confessou naqueles dias, você comungou, você rezou nas intenções do Santo Padre e o Papa, você pode ir lá e na sua oração a Deus entregar essa indulgência que você recebeu naquele dia, no dia de finados, pela alma do seu pai, da sua mãe, do seu avô. E Deus concede essa indulgência e se ela estiver no purgatório, ela alcança o céu naquele dia, de acordo com o mérito que você conquistou com essa indulgência. E o que é o jubileu? O jubileu, que ordinariamente se concede todos os 25 anos, a cada 25 anos, é uma indulgência plenária, a qual estão anexos muitos privilégios e concessões particulares, como o poder de obter a absolvição de alguns pecados reservados e de censuras e a comutação de alguns votos religiosos. Então, no jubileu, a Igreja distribui com mais generosidade os seus dons, os seus méritos, suas graças, né? E nesse jubileu, que é a cada 25 anos, você consegue alcançar algumas graças, né, específicas e mais reservadas, né, que são censuradas, perdão de alguns pecados muito graves, né, e mesmo que as pessoas que querem pedir dispensa de votos, mudança de votos, tudo é alcançado nesses períodos de jubileu. Então, com isso, nós concluímos o sacramento da confissão nesse dia. Nós vimos todos os estágios, então, da confissão, os 5 passos, e vimos também sobre o sacerdócio, a absolvição, todas as questões que envolvem as indulgências, a necessidade do estado de graça. E depois, na próxima semana, nós vamos ver, então, sobre o próximo sacramento, que é sobre a unção dos enfermos. Que Deus te abençoe, te guarde, procure viver sempre bem esse sacramento, esse grande dom que Deus concedeu a nossas almas, que é nos livrar da pena eterna do inferno, e também nós podemos alcançar os méritos e graças para não pagarmos no purgatório nossas penas, que são os danos que nós causamos pelos nossos pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.